amigo. Vem cá, eu tô só enchendo o saco, só pegando o pé. Calma. Tá, Fica pô. calmo. Aí tu pega mais meu Olha, eu vou botar essa coisa no corte, hein? De Não, boas. bota, você cancelado. Tá, Os conservadores estão preparados? Ai, eu acho um sal, cara. Estão preparados? Sim. Sim. Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, é só a nossa opinião. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as rivalidades dos clubes brasileiros, né, as maiores que existem aqui no nosso país. E lembrando que a gente vai falar aqui de maneira aleatória. A gente não está pontuando qual é maior, qual é menor, fazendo uma lista. Entre vocês podem fazer, mas a gente Tá fazendo aleatoriamente. né? aleatoriamente porque para ficar mais dinâmico no caso, né? Bom, eu vou passar para o Marte agora, que ele vai falar sobre o primeiro clássico que a gente vai trazer para vocês, né? Bom, então para começar vamos falar do clássico Repá, do Remo e Paysandu, que é o maior clássico da região norte do Brasil, né? As torcidas são bastante fervorosas, né? Digamos, bastante inflamadas, assim, engajadas também, né? No caso. E se tornou, né? Não se tornou um dos clássicos, né, mais importantes do Brasil, não só pela, né, assim, acabou expandindo assim, da região norte, porque a gente tem bastante paraense espalhado pelo Brasil inteiro, né? Enfim, então eles lotam estádios aqui em Floripa mesmo, quando os times de Belém vão enfrentar os nossos times aqui da capital, dão grandes públicos, né? Assim, os maiores públicos, acho que da torcida, assim, da torcida visitante é quando o Remo, o Paysandu vem enfrentar Figueira e Avaí. E tu, irmão? Então, a próxima rivalidade que eu vou falar aqui pra vocês é sobre o Atletiba, né? O Atletiba, o que é? Atlético Paranaense contra Curitiba, que são os dois maiores clubes de Curitiba e do Paraná. Claro, tem o Paraná Clube também, só que a maior rivalidade é entre esses dois. Isso remonta mais ou menos desde 1924, ano que o Atlético Paranaense foi fundado. É uma das rivalidades mais tradicionais da região sul. Eles costumam ser equilibrados e carregados de emoção, movimentando não só Curitiba, mas também todo o estado do Paraná. E desde sempre Atlético Paranaense e Curitiba sempre brigam pelo título do Campeonato Paranaense, né? São os times paranaenses que têm melhores campanhas, aí ambos já foram campeões brasileiros, já ganharam a Série B também. Mas quem se sobressai de títulos fora do Paraná é o Atlético Paranaense, que já chegou até a ganhar a Copa Sul-Americana 2 vezes, né? Mas aí o Curitiba leva vantagem na questão de títulos do Campeonato Paranaense e também de ter mais vitórias sobre o rival, né? E aí, ultimamente está acontecendo até bastante Atletibas na Série A. Claro, já teve até na Série B, acho que foi ano passado, se não estiver enganado, teve Atletiba na Série B. Ambos subiram, o Curitiba como campeão, o Atlético de vice, e agora eles estão se enfrentando na Série A. Enfim, o próximo clássico, Manolo? Bom, o próximo clássico é chamado de Clássico das Multidões, que é das duas maiores torcidas do estado de Pernambuco, que é Santa Cruz e Sport. Muitos pensam que o maior clássico de Pernambuco é Sport e Náutico, pela questão da rivalidade, de os dois serem pau a pau em relação a Pernambucano, a campeonatos estaduais, né? Mas devido à questão das torcidas, Santa Cruz se sobressai e rivaliza bate mais de frente nessa questão de rivalidade, né, com o Sport. Porém, como muitos sabem, né, o Sport é muito mais superior do que o Santa Cruz na questão de títulos, né? Tem mais pernambucano, como eu já citei. Tem a questão que o Sport tem um brasileiro chamado 87, né, que tem aquela briga com a questão do Flamengo, né?
E tem também a questão de o Sport ter uma Copa do Brasil de 2008. Então, meio que esse clássico é o maior do estado de Pernambuco, né? Devido muito pela questão das torcidas, como já mencionei. Mas, enfim, Marte, o próximo clássico. O próximo clássico que eu vou falar é o Bavi, né? Bahia e Vitória. São dois clubes que têm uma torcida bastante engajada e que pega bastante junto. E, enfim, o Bahia já tem 2 campeonatos brasileiros, né? Ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro. Ganhou também, foi o primeiro time a disputar a Libertadores, né? Lá nas antigas. Enfim, na época era só o campeão que disputava, né? Então o Bahia foi campeão brasileiro em 59 e acabou indo para a Libertadores de 60. E o Vitória não tem assim, o Vitória foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e vice da Copa do Brasil. Mas, enfim, são 2 times que são bastante adoráveis assim pelo seu povo, né? E entra na questão de nível nacional, porque também tem bastante torcedores baianos aí espalhados pelo nosso Brasilzão. E, enfim, uma torcida que pega bastante junto também nos estádios, né? Nos setores visitantes. Fala aí, Alemão. O que eu queria falar de passar para o próximo clássico também do Bavi, obviamente, são os 2 maiores clubes da Bahia, que sempre estão brigando pelo título do Campeonato Baiano. O Bahia tem mais vitórias, tem mais títulos baianos, né? Sobressai por ter 2 brasileiros também. Só que sempre quando tem clássico Bavi é sempre pegado, assim, não é algo assim tão discrepante assim a favor do Bahia. Sim. Inclusive eu gostaria até de mencionar para complementar, ajudar o Timzão. Geralmente tem empate, né? Não, eu não ia falar isso, mas tudo bem. Não, mas pelo que eu lembro, assim, dos Bavis, assim, né, desde que comecei a acompanhar futebol, dá muito empate nos Bavis. Uma coisa também que chama bastante atenção, além dessa questão aí das torcidas bastante engajadas de lotar o estádio, é que quando foi reinaugurada a Arena Fonte Nova, né, em 2013, por causa da questão da Copa do Mundo, o primeiro jogo foi um clássico, né? E aí o Vitória foi o primeiro vencedor da Fonte Nova reconstruída, metendo 5-1 no Bahia. Olha só. E aí depois, na final do Campeonato Baiano, naquele mesmo ano, o Vitória foi lá e de novo ganhou do Bahia de goleada na Arena Fonte Nova, fazendo 7-3. Reabrir seu estádio, tomando uma goleada do seu maior rival de 5-1. E depois, na final do Campeonato Estadual, tu toma uma outra atacada e leva 7-3. Foi pior que o Corinthians tomar 1-0 do Figueira na inauguração do Itaquerão lá. Claro que tinha que mencionar o Figueirense, né? Claro, pô, tô com a cabeça do Figueira aqui. Enfim, o próximo clássico que eu vou falar aqui é sobre... Já que a gente está no Nordeste, eu vou falar do outro clássico também de 2 clubes que basicamente dominam o seu estado, que é o Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará. Como eu mencionei, são os 2 clubes que dominam, né, o estado do Ceará. Claro que tem um terceiro time, o Ferroviário, né? Seria o Paraná Clube, entre aspas, do Ceará, só que o Ferroviário consegue tá mais abaixo ainda, né? Porque o Ferroviário ganhou seus títulos cearenses mais antigamente, lá na década do século XX, né? Década de 80, e faz tempo que não ganha um título cearense. E aí, enquanto Fortaleza e Ceará estão sempre entre Série A e Série B, o Ferroviário no máximo consegue chegar na Série C, né? Enfim, também é outro clássico, assim como o Bavi, que movimenta bastante torcedores, né? Uma coisa que chama bastante atenção, que apesar de também ter bastante torcedores dos times do eixo no Ceará, a gente sempre vê, eu pelo menos vejo, sempre o Castelão lotado, né? Seja jogo do Ceará, seja jogo do Fortaleza, principalmente quando estava tendo jogos agora do Campeonato Brasileiro, estava sempre lotado o Castelão. Sim. Mesmo quando não era jogo contra time grande, né, os clubes do eixo. E, bom, é sempre uma grande disputa, né, entre torcidas e também de títulos cearenses, né? Eu acho que é o estadual que tem mais, assim, disputa de quem que sempre é o maior campeão. Uma hora o maior campeão é o Ceará, outra hora o Fortaleza, e de vez em quando eles estão empatados junto com o número de títulos. Agora, atualmente, acho que se não estiver enganado, o Márcio pode me corrigir se quiser, eu acho que o maior campeão cearense é o Ceará, né? Mas é por uma vantagem de um título, né? Pouca coisa, né? Uma disputa bem acirrada, né? E a mesma coisa também
da questão do número de quem leva mais vitórias, mas eu acho que o Ceará, se eu não estiver enganado, quem tem mais vitórias é o Ceará, mas também não é algo assim muita diferença. E é isso, e também Ceará e Fortaleza, além de sempre disputarem títulos do Campeonato Cearense, né, de quem que é o rei do Ceará, também estão sempre ali entre Série A e Série B, né, brigando para subir, brigando para permanecer na Série A. O Fortaleza que sobressaiu mais nos últimos anos, né? Fortaleza ganhou alguns títulos aí de Copa do Nordeste, ganhou a Série B, conseguiu se classificar para jogar a Sul-Americana, disputou o final de Sul-Americana e também conseguiu jogar a Libertadores, inclusive chegando até em mata-mata, jogando oitavos de final, né? Já o Ceará ali no máximo uma Sul-Americana. E outra coisa que chama atenção é que os times aí são a disputa é tão grande que os dois subiram. O Fortaleza subiu no último ano de 2018, o Ceará subiu em 2019 e ambos ficaram na Série A até o ano passado, quando ambos resolveram cair juntos para a Série B, né? Isso é uma coisa também muito louca. Curiosa. Né? Enfim, a próxima rivalidade, Manolo? Bom, a próxima rivalidade, eu acho que é uma das rivalidades que tem mais discussão, talvez, do eixo, que reflete quem é maior, no caso, né? Que é o super clássico mineiro, né? Entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tá certo, que tem um América Mineiro, que também é considerado um clube tradicional no estado de Minas Gerais. Mas, bom, comparado a nível de títulos estaduais, internacionais, nacionais, o América Mineiro fica muito abaixo dos dois rivais, né? No caso do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. E eu digo isso, que é um clássico que tem muita disputa, muito debate, porque, bom, Cruzeiro tem 2 Libertadores, Atlético Mineiro tem uma. Campeonatos brasileiros, o Cruzeiro se sobressai, né? O Atlético Mineiro é bicampeão e o Cruzeiro tem 4 títulos, se eu não me engano, né? Isso. 4 títulos. Então, meio que tem essa... Claro, o Cruzeiro se sobressai pelo número de Copas do Brasil, né? Mas tem muito debate para ver quem que domina o estado de Minas Gerais, né? Então... Bom, é um clássico que, eu acho que todo mundo está se lembrado da final do estadual de 2026, né? Como que terminou, né? Sim, foi pancadaria, confusão, foi uma zorra, né, no caso. Então, bom, é um clássico que todo mundo, eu acho que conhece, é um dos principais, né, no caso. Então, enfim, alguém quer mencionar? Eu queria mencionar também que, tipo, a Copa do Brasil, que o Manu não citou os títulos, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 e o Galo tem apenas 2 Copas do Brasil. Só que o Atlético leva vantagem contra o Cruzeiro nessa questão de campeonatos mineiros. O Galo tem 50 contra 40 títulos do Cruzeiro, né? E também o Galo tem mais vitórias nos clássicos. Se eu não estiver enganado, acho que o Galo até já passou de 200 vitórias no clássico. Olha só. Ou está próximo disso, próximo de 200, e tem uma diferença em relação ao Cruzeiro, né? Uhum. É o Grenal do Sudeste, o Grenal de Minas Gerais, sim, basicamente. Sim. É um clássico que nem eu disse, é um clássico que eu acho que é um clássico que tem bastante debate para ver quem que domina, porque é muito parelho, entendeu? Claro, o Cruzeiro se sobressai nos títulos nacionais e internacionais, mas o estadual quem domina é o Atlético, então, enfim, tem essa questão, né? Marte, o próximo clássico. Então, o próximo clássico, vamos falar de Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. É o maior clássico, assim, é um dos maiores clássicos do Brasil, né? Não vou falar que é o maior, mas o Flamengo, segundo pesquisas recentes da semana passada, não lembro o instituto agora, não sei se foi Datafolha, enfim, não vou mencionar para não dar confusão aqui, mas teve uma pesquisa de um importante instituto de pesquisa que confirmou que o Flamengo é a maior torcida do Brasil, pelo menos, e, enfim, temos flamenguistas aí praticamente todos os estados brasileiros, diferentemente de outros clássicos, né? A gente tem gente que não necessariamente tem nascido no estado do Rio, mas torce para esses times, né?
O Fluminense também, né? Temos muita gente que não é do Rio e torce pro Fluminense aí no nosso Brasilzão lá fora. Então, por isso que esse é um dos clássicos, né? Um dos principais clássicos, né? Tipo, a nível nacional. E aí, irmão? O que eu ia só mencionar do Fla-Flu, claro, o Flamengo tem mais títulos cariocas nacionais e internacionais, só que não é assim tanta discrepância também, né? Tem uma certa... certo equilíbrio, até eu acho que o Fluminense é o rival que mais equilibra junto com o Flamengo, mesmo com essa diferença que tem nos últimos anos... Na questão de títulos. do Flamengo em relação aos rivais, né? E também a questão de número de vitórias e tal, estão sempre disputando ali o título do Campeonato Carioca. E até falar pra vocês um negócio que o Márcio citou, por que tem tantos torcedores do Flamengo, do Fluminense, e até mesmo do Vasco, Brasil afora? Basicamente, claro, tem também dos clubes paulistas, mas como o Rio de Janeiro chegou a ser a capital do Brasil, né? Até ali 1960, o futebol brasileiro, quando chegou aqui, surgiu, a capital era o Rio de Janeiro, e aí como tem a TV Globo também, que esse ano completou 100 anos, né? Ano passado. Ano passado. Não foi a TV Globo, foi o Grupo Globo, né? O Grupo Globo. A TV foi 60. Obrigado. E aí, muito por causa disso, a Globo também, por ser do Rio de Janeiro, meio que ajudou a espalhar os clubes do Rio de Janeiro, né? Por ser de lá e também por ser a capital na época, né? Enfim, aí como, principalmente aqui em Santa Catarina e outros estados também, só pegava rádios do Rio de Janeiro, depois só pegava televisão, só os canais principais, e aí por isso que muito ajudou a transmitir o Campeonato Carioca e também os outros títulos, né? Mas aí ajudou a fortalecer as torcidas dos times cariocas, né? Por todo o Brasil. O próximo clássico que eu vou falar também é considerado um dos maiores clássicos do Brasil e às vezes até do mundo, que é o clássico Grenal, né? Que apesar de estar mais concentrado no Rio Grande do Sul, é uma rivalidade forte. Claro, também tem bastante torcedores de Grêmio e Inter, aqui em Santa Catarina, também tem no Paraná, como tem bastante também gaúchos e descendentes de gaúchos e outros estados também chega até às vezes a região norte, mas é o clássico que basicamente divide o Rio Grande do Sul, né? Grêmio e Inter. E aí sempre que tem Grenal, meio que para Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, independente se os dois clubes estão lá em cima ou como estão agora atualmente mais embaixo, né? São os clubes que sempre estão disputando o título do Campeonato Gaúcho, né? Atualmente o Inter, acho que tem 3 títulos gaúchos a mais que o Grêmio, mas a diferença já esteve maior, o Grêmio conseguiu diminuir nesses últimos tempos, mas ainda assim o Inter sempre tem mais vitórias em clássicos. Mas aí o que o Grêmio se sobressai é a questão de títulos fora do Rio Grande do Sul, que também é bem parelho, né? O Grêmio tem 3 Libertadores contra 2 do Inter, títulos mundiais está empatado em 1-1, o Grêmio tem mais Copas do Brasil, 5-1, né? E já em campeonatos brasileiros o Inter leva melhor 3 títulos contra 2. E aí até queria mencionar essa rivalidade tão forte, né? Divide tão bem o estado que, claro, eu tinha mencionado dos torcedores, né, dos times do Rio e do São Paulo espalhados pelo Brasil. O Rio Grande do Sul, se não estiver enganado, pode ser um dos ou o único estado onde a influência dos times do eixo Rio-São Paulo não interfere no estado, né? O pessoal de lá torce, quando não torce para os times da cidade, né, do interior, eles torcem ou para Grêmio ou para Inter. Estão ligado assim com a cultura, com os clubes que o gaúcho é. Tanto é que quando eu já fui viajar lá para a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, uma coisa que me chamou a atenção foi ter passado por uma loja de esportes lá em Gramado, que a loja estava dividida metade em Grêmio e metade Inter. Né? Foi um negócio assim que me chamou bastante atenção, porque não tem isso aqui em Santa Catarina, nem com os clubes daqui e nem também com os clubes do eixo. Não tem assim uma divisão tão clara assim, né? E também o Grenal acaba dividindo até mesmo famílias, né? Enfim, e aí para encerrar, Manolo, qual que é o último clássico que tu vai falar? Bom, o último clássico, mas não menos importante, né? É o clássico da camisa que eu tô vestindo.
o Derby Paulista, no caso, é por muitos considerados o maior clássico do Brasil. É um clássico que o primeiro confronto ele foi em 1917, um tempo depois da criação de Corinthians e Palmeiras, né? Desde então, os dois times eles se enfrentam diversamente, travando duelos, rivalidades, até que o Palmeiras ele se sobressai na questão de números de vitórias em relação ao Corinthians. Porém, não é tanto. O Palmeiras tem 135 vitórias, se eu não me engano, e o Corinthians tem 130 vitórias. Então, é um clássico bem parelho, bem que tem até um debate de quem que acaba se tornando maior, né? Porque na questão de Paulista, o Corinthians tem 6 títulos a mais em relação ao Palmeiras. Porém, na questão de nacionais, o Corinthians tem 2 mundiais, tem uma Libertadores, o Palmeiras, muitos se falam que o Palmeiras não possui mundial, né? Aquela história. O Palmeiras tem 3 Libertadores, é o maior campeão brasileiro. O Corinthians, se eu não me engano, tem 6 ou 7 títulos brasileiros. 7 títulos. 7 títulos brasileiros. Então é um clássico que gera muito debate e é um confronto muito acirrado, né? No caso, quando Palmeiras e Corinthians se enfrentam, não tem um favorito. Os dois, mesmo o Palmeiras ou o Corinthians estando em fases não estando numa fase boa, meio que sempre ocorrem as famosas reviravoltas, as zebras, né? Dependendo quando um é tratado como muito favorito. Enfim, acho que chegamos ao fim mais um vídeo. Coloque aí nos comentários qual seria o teu ranking dessas rivalidades que a gente falou, né? Enfim, se faltou alguma, se vocês querem que a gente fale no próximo vídeo, né? Caso vocês queiram que tenha uma parte 2, deixe seu like, se inscreva no canal, assine o sininho e tamo junto. Valeu! Valeu!